Oi, pessoal, tudo bem? Voltei. E aí, o que acharam da primeira aula? Tiveram dúvidas? Conseguiram acompanhar? Nossa primeira aula de gênero textual foi revisão, como essa também vai ser, do primeiro bimestre, mas se tiverem dúvidas podem postar, tanto no Positivo On, quanto no próprio vídeo. Se estiverem entendendo tudo certinho, é só curtir o vídeo que eu vou saber que vocês estão entendendo. Eu vi que acho que quase todo mundo já viu, pelo que eu vi nas visualizações, então é mais para vocês acompanharem o conteúdo mesmo. Nessa segunda aula a gente vai falar de gramática. Eu aconselho que vocês assistam a aula com o livro de atividades de língua portuguesa em mãos. Eu vou tentar seguir a sequência de gramática de lá e lá está bem resumido também. Eu vou vindo explicando para vocês. Primeiro a gente vai falar de sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é um dos termos essenciais da oração. A oração ela tem sujeito e predicado. Eu encontro o verbo e pergunto para o sujeito: quem fez? Então o sujeito é aquele ou aquilo sobre quem se diz algo na oração. Acho o verbo, pergunto quem? E aí eu encontro o sujeito. Os tipos de sujeito são sujeito simples, que é quando eu tenho só um núcleo, tá? Quando eu tenho um núcleo só, sujeito simples. Exemplo, Carolina saiu ontem à noite. Sujeito composto, quando o sujeito tem mais de um núcleo. Maria e Carolina caminharam até o cinema. Sujeito oculto, que é quando o sujeito não aparece na oração, mas eu consigo saber de quem que está falando, tá? Eu consigo identificar ele. Geralmente ele está na primeira pessoa, do singular ou do plural, eu ou nós, ele não aparece, mas ele está conjugado dessa forma o verbo. Ou eu posso identificar ele no texto, naquele período que eu estou lendo, em algum momento foi dito quem é. Exemplo, assisti ao filme na pré-estreia. Quem assistiu? Eu. Não está aparecendo, mas eu sei quem é. Sujeito indeterminado, ele também não aparece, só que aqui eu não consigo achar. Ele está conjugado geralmente na terceira pessoa, ele ou eles. Olha um exemplo aqui. Falaram de você. Quem falaram? Eles falaram, eu não sei quem é, não consigo identificar, tá? E o sujeito inexistente, ele é ou um verbo que é um fenômeno da natureza, verbo haver no sentido de existir, verbo fazer e haver representando o tempo passado. Dois exemplos aqui para vocês. Choveu muito ontem ou houve muita confusão na festa. Se eu pegar esses verbos e perguntar quem, eu não consigo identificar quem é o sujeito, então ele não existe. Predicado. Predicado é o outro termo essencial da oração, sujeito e o predicado. É o que se diz em relação ao sujeito. Você viu que um está ligado com o outro? Então, o sujeito é de quem eu estou falando e o predicado é o que eu estou falando. Então, o predicado é um sintagma verbal, ele gira em torno de um núcleo, que é um verbo ou uma locução verbal. Então, o predicado verbal é extremamente importante, o verbo. Tem que ter verbo e eu vou ter que analisar esse verbo. Em um período, o número de verbos é o mesmo número de orações que eu tenho no período. Um exemplo para vocês: Carlos saiu pela porta, correu até o portão e suplicou que ela voltasse. Grifei os verbos. Saiu pela porta, primeiro verbo, primeiro período. Correu até o portão, segundo verbo, segundo período. Suplicou que ela voltasse, terceiro verbo, terceiro período. Então, temos aqui 3 verbos, consequentemente, 3 orações. É um período composto, nesse caso, por coordenação. Todas elas são independentes, presta atenção. Ó. Viu? Predicado verbal. Acabei de falar sobre ele, chamamos de predicado verbal quando o núcleo do predicado é um verbo ou uma locução verbal. A transitividade de um verbo pode mudar conforme o uso dele na frase. Então, quando eu vou analisar um predicado verbal, o que eu vou analisar? O verbo da oração. Ele é muito importante, eu tenho que parar ali e já começar analisando ele. Primeira coisa, perguntando quem, para saber quem é o sujeito. Excluir o sujeito, vou ter que parar um tempo ali em cima daquela frase, analisando o verbo e o complemento. O predicado verbal, se eu vou ter que analisar o verbo, eu vou ter que saber se o verbo é transitivo ou intransitivo. Tá? Qual a importância disso para mim? Verbo transitivo é quando eu preciso de um complemento obrigatório. Tá?
esse complemento ele é obrigatório para que eu consiga entender aquele verbo. Basicamente, para eu achar o verbo, saber se ele é transitivo, eu vou responder perguntinhas como o que, de quem, a quem, em que. Eu vou ter que perguntar para o verbo. Lembra, vocês até já estão acostumados que eu acho o verbo e falo quem? Achei o sujeito, eliminei o sujeito, agora eu vou perguntar o que, de quem, a quem, em que. Então, exemplo, eu comprei uma bicicleta. Eu comprei o quê? Uma bicicleta. Então, uma bicicleta é um complemento obrigatório do verbo comprei. Então, ele é um verbo transitivo. Ela necessita de sapatos novos. Ela necessita de quê? Sapatos novos. Complemento obrigatório, verbo transitivo. Eu acredito na bondade humana. Eu acredito. Em que? Na bondade humana. Complemento obrigatório, verbo transitivo. Então, o verbo intransitivo é quando ele não precisa do complemento obrigatório. Esses dois verbos ainda podem ter complementos circunstanciais, que a gente vai falar quando eu falar de adjunta adverbial. Por enquanto, a gente só tem que saber se precisa ou não de complemento obrigatório. Verbo intransitivo, então, não vai precisar do complemento obrigatório, não vai responder essas perguntas. Exemplo, meu pai voltou mais cedo, tá? Voltou o quê? Voltou a quem? De quem? Não responde. Eu comprei rapidamente. Comprei o quê? Não tá respondendo. Ele caiu. Finish. Acabou. Não tá respondendo, tá? Próximo, verbos transitivos. Vamos parar só para analisar os verbos transitivos agora. Verbo transitivo, lembrando, é o que precisa de complemento obrigatório. Ele pode ser verbo transitivo direto. É quando o complemento obrigatório não tem uma preposição, tá? Maria comeu a maçã. Não precisou de preposição. Comeu o quê? A maçã. Juliana comprou uma bolsa. Comprou o quê? Uma bolsa. Não precisa de preposição. Os verbos transitivos indiretos são verbos que precisam não só do complemento obrigatório, mas de uma preposição que vai ligar os dois. Exemplo, Douglas participou de quê? Da reunião de condomínio. A menina precisou de quê? De ajuda. Vocês podem verificar que a preposição já vem na pergunta. E essa é uma dica para você saber se o verbo transitivo direto ou indireto. Quando eu vou formular a pergunta, participou o quê? Eu não consigo formular uma pergunta sem a preposição. Então, na pergunta já vai vir a preposição. Douglas participou de quê? Da reunião. A menina precisou de quê? De ajuda. E ele pode também precisar dos dois complementos. E aí eu vou chamar ele de verbo transitivo direto e indireto. Eles precisam dos dois complementos, um complemento que não precisa de preposição e outro que precisa de preposição. Exemplo, João deu o quê? Um presente. A quem? A Maria. Esse A é um A com preposição, ele é um A de artigo mais preposição, por isso que ele tem a crase. Marina ofereceu o quê? Um bombom. Para quem? Para aquela criança. Esse para é uma preposição. Então, ele vai ter os dois complementos juntos. Adjunta adnominal, nós estudamos também nesse primeiro bimestre. É um termo acessório da oração. Tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Resumindo, são palavrinhas que estão junto com o substantivo. Tá? Achei o substantivo, eu vejo quais as palavrinhas que estão em volta, trabalhando com ele, e eu chamo elas de adjunta adnominal. Pode ser um artigo, adjetivo, pronome, entre outros. Para encontrar, eu tenho que achar o substantivo. Um exemplo, as melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Tá vendo que eu grifei os substantivos? Receitas. Quais as palavras que acompanham receitas? As e melhores. As, artigo, melhores, adjetivo. Foram deixadas, é locução verbal, eu não vou analisar. Vou lá para o último substantivo, a voz. Que palavrinhas estão acompanhando a voz? Pelos, que é uma preposição por mais artigo os, pelos, tá?
E nossos, pronome possessivo. Então, acho o substantivo e vejo quais as palavrinhas que estão acompanhando ele. Achei os adjuntos adnominais. Sugestão de atividade. Para quem já fez, vai rever os exercícios. Para quem não fez, vai fazer os exercícios. Ficou algum em branco, faz o que está em branco. Dúvidas, manda para a gente, tá? Eu vou tirar todas as dúvidas. Livro, caderno de atividades, né, de língua portuguesa. A parte de sujeito e predicado tem as páginas, tipos de sujeito, predicado verbal, adjunto adnominal. Espero que tenham gostado, que tenham entendido. Já falar de novo, dúvidas postem que eu quero esclarecer todas e a gente vai matando a saudade, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.